Eu vivi num ambiente turbulento onde eu não me sentia segura e em alguns momentos, mas não era só ruim, sabe? Existiam coisas muito boas na minha infância, teve coisas muito boas. Mas aqui a gente não tá falando, eu não fiz esse canal pra falar sobre as coisas boas que aconteceram comigo, eu quero te falar das coisas negativas, para que a partir delas a gente comece a se identificar aí, né? Você pode olhar e falar: nossa, isso aconteceu comigo também. E aí a gente pode começar o processo de cura interior, pensando sobre, refletindo sobre o assunto. E na minha infância eu lembro que eu me sentia com medo. Medo de que a próxima briga acontecesse. E o que queria acontecer naquela briga? Meu pai, ele tinha dois comportamentos na hora da agressividade. O primeiro era agredir as pessoas ao meu redor, a minha mãe, os meus irmãos, ou a pessoa que de repente falou alguma coisa que ele não gostou, porque ele já já resolvia tudo na porrada. Eu lembro que a gente estava em Santa Catarina, almoçando na casa dos meus avós, se eu não me engano. E estava lá um irmão dele, ele tem, né, dois irmãos, e um dos irmãos ele teve um problema e eles não conversavam. E aí naquele dia o meu avô queria colocar eles juntos, né, para fazer as pazes e se reconciliar. E não sei o que aconteceu, eu tinha uns 6 anos, acho. Tudo eu acho que é 6 anos, né? Por aí, tá, gente? Entre 5, 6, 7 anos. E aí a gente tava lá, brincando com as crianças tal, e eles na mesa de churrasco tal, comendo aqueles espetos de carne, que meu avô era gaúcho e, né, sabe, toda essa tradição do sul. E eu não sei o que aconteceu, que um deles falou alguma coisa provocativa pro outro. Foi questão de segundos. O meu pai levantou, jogou a mesa, deu um murro na cara do meu tio. Meu tio voou, sangue no nariz, cai na hora. E aí todo mundo começou a se desesperar, as crianças começaram a chorar. E eu lembro que eu fiquei lá naquele estado de choque, mas ao mesmo tempo eu tava meio que, acho que, acostumada a, com aquelas cenas, então eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então eu peguei todas as crianças, inclusive uma tia minha que estava em estado de choque, e a gente ficou lá isolada. Eu falei: vem aqui, vamos lá pro quarto. E a gente ficou lá num quarto, tentando se proteger daquela cena. Essa é uma das histórias, né, da minha vida. E com essa situação, com esse comportamento imprevisível do meu pai, que a qualquer momento alguma coisa catastrófica poderia acontecer, e isso fazia com que a gente ficasse assustado e com medo de qualquer coisa que a gente fizesse ou falasse. Eu nem tanto, porque eu era, como eu disse, uma garotinha bem falante, né? E eu era meio que atrevida. E falava algumas coisas pro meu pai, e eu não sei porquê, mas ele tendia a me ouvir, mesmo quando pequenininha. E isso era algo atormentador. E aí, como eu me sentia ali, como eu tinha essa relação com meu pai de poder falar as coisas e de repente fazer ele pensar de alguma forma, eu não sei se isso acontecia mesmo, só foi na minha cabeça de criança que eu fiquei com essa impressão, né? Mas quando eu cresci, de fato, ele tinha um respeito muito grande com o que eu falava. Mas aí eu com essa sensação de responsabilidade, né, tão pequena e já com tanta responsabilidade, eu tinha que externar de alguma forma a minha ansiedade, né? Todo aquele sentimento de desespero, de angústia, de esperar sempre pro pior. Aliás, quando não tinha briga durante 1 ou 2 semanas, quando ele não se alterava, a gente ficava com medo, porque tendia a ser muito mais forte, muito mais grave a briga se passasse um tempo maior. E foi assim até os meus 17 anos.
Eu quero te deixar hoje com a minha história. Eu quero te explicar o quão importante é você tratar suas emoções. E o que você acha que tá lá atrás, fechadinho, guardadinho no baú da sua memória, pode ser que venha à tona, pode ser que ele encontre uma situação do presente e que ele se atraia aqui, o trauma 1 se atraia com o trauma 2, que é a situação presente, e você comece a reviver os mesmos sentimentos desesperadores da sua infância. Então, para isso, você precisa primeiro entender, refletir e descobrir quais são esses gatilhos que fazem com que você volte. Talvez você já saiba que tem ansiedade, mas você não sabe a origem da sua ansiedade. Se você não sabe a origem da sua ansiedade, pega lá, reflete devagarzinho. Faça terapia, né? Mais uma vez, terapia é importantíssimo, tá? Para qualquer pessoa. E lá você vai descobrir como você... O que aconteceu com você que fez você ser ansioso? O que aconteceu com aquela criança interna que fez você ter essa ansiedade que paralisa você, que impede você viver o hoje, o agora. De repente está acontecendo algo maravilhoso. Como num outro vídeo que eu disse, tá um sol lindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo brilhante, tá tudo mágico. E você tá numa tempestade interior. E você não consegue. Ai, sol, tá sol. Legal, muito bom. Ou, ai, eu tô com medo disso, eu não quero viver isso, e aí você perde a beleza do presente. Porque quem tem ansiedade não vive o presente, vive só no futuro, e no futuro que às vezes é só imaginário. Não é um futuro que vai existir, de repente não vai, de repente a coisa não vai acontecer do jeito que você está imaginando e se preocupando, e aí mas você continua vivendo ali, naquele caos, e aí você perdeu a situação mais importante da sua vida, ou de repente apenas um dia ensolarado.